Vamos aguardar a palavra. Deus seja sempre louvado. Amém. Santo Deus, glória a Jesus. Santo Senhor Jesus. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus no segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4, onde fala aqui, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Glória a Deus. Segundo Reis, capítulo 4. Vamos ler com a ajuda de Deus, irmãos. Conseguiu, Bruno GC? Foi? Lemos a partir do verso 1. Eu, uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Até aqui, irmãos. Amém. Prezada Irmandade, está diante de nós essa palavra, que é bem conhecida por todos nós, que toda a Irmandade já tem conhecimento dela, já ouviu falar em algum lugar, em algum tempo, e ela traz a nós uma série de reflexões, uma série de atenções que deverão ser tomadas e dadas ao nosso comportamento, à nossa vida, até a nossa vida social. Os irmãos vejam que se ela não tivesse um bom relacionamento com os seus vizinhos, não teria com quem pegar vaso emprestado, né? Então, se você é um vizinho aí meio briguento, meio encrenqueiro, trata de se consertar, porque isso pode ser impedimento para Deus operar na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Acontece, irmãos, que a nossa vida, ela não é feita só de tristezas, ela não é feita só de insucessos, de choro, de perdas, de lágrimas, de dissabores e até de desilusões. Criou-se ao longo do tempo uma imagem em nós de que o crente tem que sofrer. Tudo que o crente sofrer é pouco. Tudo que o crente passar é pouco. E não é verdade, irmãos. Pelo menos não é a verdade da palavra de Deus. Nós devemos em todo tempo amar ao Senhor, estar diante dele e crer que quando a gente menos espera, Deus tem novidade para a nossa vida. De quando a gente menos espera, nasce um fruto maravilhoso que Deus deu de falar ainda agora para todos nós, antes da oração, chamado oração. Esse fruto
ele deve ser cultivado, plantado, regado, portanto, cultivado, cuidado, limpo, podado quando for necessário, acrescentado quando for necessário. A oração, ela nos leva a essa proximidade com Deus, que a palavra chama de frutos da oração, ou seja, aquilo que obtém-se através da oração. Essa noite Deus está trazendo essa palavra para dizer para alguém que está ouvindo e assistindo esse santo culto, que é tempo de frutificar na tua vida. É tempo de colher alguns frutos na tua vida. É tempo de você abraçar alguma coisa que você vem buscando. É tempo de você enxergar, encontrar alguma coisa que você vem procurando, incessantemente, incansavelmente. Bate numa porta, ela não se abre. Outra porta não se abre. Um não aqui, um não acolá, um não lá no passado, outros nãos que virão, porque a vida é feita também de perdas, ninguém se engane. Mas o Senhor vem para dizer a palavra hoje para nós, e dizer a toda a sua igreja que está assistindo o santo culto: eu sei quantos nãos a vida já te deu, mas hoje eu venho te dizer um alto e sonoro sim. Sim para a resposta das tuas orações, sim para o teu pedido de ajuda, sim para o teu pedido de socorro, sim para que alguém venha confortar e consolar e acabar com as tuas lágrimas, sim para que a alegria possa entrar de novo na tua casa, no seio da tua família, no teu casamento, no teu ministério, na igreja que você se congrega, sim para a virtude de Deus descer sobre a igreja. Então, se tiver um crente aí assistindo o culto, pode dar glória a Deus, porque a palavra vem dizer a nós: sim, igreja. Sim. As orações em secreto, os pedidos em secreto, o desejo de morte, de fugir da tua prova, de se esconder do mundo que está à tua volta, tudo isso foi assistido pelo Senhor. Irmãos, cada dia Deus dá a palavra de uma maneira, e hoje o Senhor manda essa palavra e não tem outra para pregar. A palavra vem responder à amada igreja de Deus. Sim, eu tenho um alto e sonoro sim para dizer em resposta da tua oração. E o Senhor te diz: é tempo de frutificar na minha presença. Glória a Deus! É tempo de colheita, é tempo de abraçar, é tempo de ver a resposta da tua oração, é tempo de ver o fruto que a fidelidade produz. É tempo de ver o quanto vale a pena servir a Deus. Quantos dizem para você o que disse a mulher de Jó: homem, até agora retens a tua fé, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas mesmo recebendo esse conselho, que já podia se juntar com a sua revolta, com a sua dor, com o seu desprezo, com as suas perdas, mas ele buscou no íntimo do seu ser uma força sobrenatural. Essa força que fala contigo essa noite por essa palavra, vem dizer a você o que disse a Jó: revista-te da força da palavra de Deus, porque você não morrerá, você viverá, diz o Senhor. Essa mulher estava, irmãos, esquecida, viúva e pobre. Era muito peso para aquela sociedade, para uma mulher. A viúva já era desprezada. Pobre, então, irmãos, o dinheiro, irmã, sempre imperou. Desde que o mundo é mundo, o dinheiro sempre influenciou as pessoas. Influencia até dentro da igreja. Se o irmão tem um pouquinho de mais dinheiro, o dízimo é maior, dá uma seguradinha, não pega no pé do irmão não, para não perder o dízimo. Que Deus nos cubra com o seu sangue de vender o evangelho para a igreja de Deus. Dai de graça o que de graça recebei. E ela era, portanto, desprezada. Viúva, pobre, desprezada e endividada. E como não tinha como pagar a dívida, porque era viúva e pobre, os seus filhos iam ser escravos para pagar o trabalho, com o trabalho que o seu marido tinha, a dívida que seu marido tinha contraído. Sabe, irmão, quando fecha, quando você não vê mais saída,
quando você não vê mais escape, quando você não vê mais possibilidade de se livrar. É isso que acontece quando a gente desanima na fé. Tudo fica muito difícil, as coisas se tornam impossíveis. Irmãos, só Deus na nossa vida, só Deus na nossa alma, só Deus pode abrir caminho para nós. Mas quando a gente crê, quando a gente abre o nosso coração, quando a palavra começa a produzir em nós o efeito ao qual ela foi proposta, e a gente abraça aquela palavra, imaginemos um náufrago. Se você der um náufrago uma tábua de salvação, mas ele não se agarrar nela, para que adianta? Ele vai se afogar da mesma maneira. Ele vai se afogar do mesmo jeito, se ele não abraçar a tábua, se ele não abraçar a boia, a corda. E o Senhor manda essa palavra essa noite para nós e diz: essa palavra é a tua tábua de salvação. Essa palavra é a tua válvula de escape. Essa palavra é as boas novas de Deus, personificada através da palavra na tua vida, para dizer a você, irmão e irmã, é tempo de você se alegrar no Senhor. O tempo do choro está passando, o tempo das lágrimas está passando, o inverno e a força do mal sobre a tua vida estão passando, pois a palavra de Deus vem dar um ponto final nessa história, a palavra de Deus vem dar um ponto final nesse sofrimento. Então abre a tua boca e dá glória a Deus, porque o Senhor te diz: a chuva, a tempestade, o terremoto, o incêndio, a calamidade estão acabando. Estão acabando para você, estão acabando no teu casamento, estão acabando na tua vida e na vida da tua família. Receba a palavra do Senhor. E Deus, como fez com essa mulher, que fez multiplicar o azeite, Deus fará grande multiplicação na tua vida. Não temas nada. Se veio alguma notícia ruim no teu caminho por esses dias, e o inimigo está dizendo que você vai perecer, que você não vai subsistir, o Senhor te diz: fique em paz, o Senhor é teu pastor e nada te faltará. O Senhor é a força da tua vida. O Senhor é o ar que você respira, é a comida que você come, é a água que você bebe. Então alegra-te no Senhor pela palavra e avisa a tua casa. O Senhor mandou a palavra avisando que é tempos de boas novas, que é tempo de colheita, que é tempo de frutificar. Avisa o esposo, avisa a esposa, compartilha a palavra com quem você quiser. Essa palavra vem com tanta força essa noite, essa palavra vem com tanta unção essa noite, que daqui 2, 10, 50 anos, alguém vai estar assistindo ela, e ela continuará cumprindo na tua vida, porque é a multiforme graça de Deus, igreja. É a multiforme palavra de Deus manifestada nas nossas vidas, ou manifesta nas nossas vidas, colocando nos nossos corações uma certeza viva e absoluta: aquele que é de Deus, o adversário não pega, não mata, não destrói. Pode ter alguém fazendo trabalho contra a tua vida, pode ter alguém querendo destruir você, destruir a tua casa, destruir os teus sonhos, destruir o teu casamento. Manda mensagem anônima no celular, manda carta anônima, querendo destruir a tua vida, a tua família. O Senhor te diz: fique em paz, pois a minha palavra é escudo e broquel, a minha palavra é santa, a minha palavra é protetora. Aquele que mexer com você, vai mexer com o teu Deus, e ninguém que se levantar contra o teu Deus vai ficar de pé. Dá glória a Deus. Creia, irmão, creia, minha irmã, e abraça essa santa palavra. Tempo de multiplicação, tempo de Deus mexer com as tuas estruturas, tempo de Deus regar a tua lavoura. Irmão, a palavra é essa semana inteira Deus vem falando sobre isso, e o Senhor manda repetir, porque Deus sabe com quem fala. Se alegra na palavra de Deus, anuncia aos quatro ventos que a vitória é tua, que a vitória é da tua casa, que não é morte, é vida, que não é desgraça, é bênção. Que é a tua vez de se alegrar. E os irmãos veem que quando a benção de Deus chega, o resto de Deus deu para ela viver toda a vida.
Ela e os filhos viveram até o fim do resto. Imagina a benção principal, e o Senhor te diz, aguarda, porque a chuva de bênção que vai cair na tua vida, esses teus 2 braços não vão conseguir abraçar, segurar, vai sobrar para os teus filhos, vai sobrar para os amigos, vai sobrar para a igreja e para a irmandade toda, todos serão beneficiados com a bênção de Deus na tua vida. Crê na palavra, fica firme no Senhor, está por um fio de linha, para a tua bênção bater na tua porta, e quando ela chegar, você vai ter certeza, é a palavra de Deus se cumprindo na minha vida. Então, irmão, fique em paz, irmã, fique em paz, porque aquilo que você precisa, não está na minha mão, não está na mão do irmão Bruno, está na mão do nosso grande e soberano Deus, está na mão do Senhor, e Ele vem te avisar, fique em paz, já tem ordem ao teu respeito, já tem decreto de Deus na tua vida, já tem decreto de Deus na tua casa, já tem decreto de Deus na tua causa, já tem decreto de Deus na tua enfermidade. Dá glória a Deus, porque você vai cantar muito ainda, e nós saberemos notícia de que o Senhor te achou com uma grande bênção. É a palavra, Deus seja louvado. Amém. Vamos ajoelhados agradecer a Deus em santa oração. Amém. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Altíssimo Deus, estamos aos teus pés em oração, agora para agradecer-te, Senhor, pelo culto que tu nos tem dado nessa quinta-feira. A tua bênção e a tua misericórdia foram derramados sobre a nossa vida, e nós temos certeza que o Senhor continuará abençoando a toda a nossa irmandade. Permita, Deus, que o teu povo se sinta fortalecido pela tua palavra, que o teu povo se sinta animado, Senhor, e crente que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, que é tempo de multiplicação na nossa vida. Senhor, guarda o teu povo e que através dos conselhos que demos, a nossa irmandade possa compreender que nós somos um povo de paz, um povo que ama a paz de Deus nos nossos corações. Nos dá mais um hino e uma noite de paz também diante da tua presença. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus, que vive eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Todos de pé, meus irmãos, por favor. Vamos nos despedir com o cântico 367.